2 anos atrás que eu recebi o meu primeiro hate na internet. E eu vou te contar nessa história o que aconteceu e como eu reagi a esse hate usando o estoicismo. Então, vem comigo, meu nome é Fernanda, eu sou professora e doutora em filosofia, e aqui no Estoicismo Antigo eu compartilho essa sabedoria antiga para ajudar a gente a enfrentar os nossos dilemas atuais, tais como hates na internet, né? Gente, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidada para participar de uma live num canal aqui no YouTube e falando justamente sobre estoicismo, sobre temas contemporâneos. Gente, parêntese, ignorem a gata que está aqui passando atrás, porque ela agora domina o meu escritório, ela passeia por aí, então, parêntese, ignorem a gata. Enfim, voltando. Então, eu estava participando de uma live e, de repente, do nada, um sujeito aparece nos comentários dizendo que gostava muito do tema do estoicismo, mas minha voz era muito irritante, era muito estridente, era muito fina, e ele não conseguia ficar me ouvindo por muito tempo, porque isso, assim, geraria, nossa, um problema seríssimo, né, na mente dele, na vida dele, enfim. E é claro que na hora que a gente é atacado, especialmente por uma coisa que não depende da gente, porque afinal de contas a minha voz é o que a minha voz é. Eu não escolhi a minha voz, ela é assim, enfim, por uma constituição biológica, genética, sei lá. Então, nessa hora, quando a gente é atacado, é claro que o primeiro impulso é de você ou tentar revidar, ou de você se encolher. E eu falei, cara, vou tocar aqui a live. O importante é que ele é um e existem outras pessoas aqui querendo me ouvir, querendo saber daquilo que eu estou falando. E aí, gente, automaticamente, isso é uma coisa. Eu queria fazer esse vídeo também para comentar com vocês, compartilhar com vocês como que a gente aplica de modo prático o estoicismo hoje em dia, né? Como o estoicismo pode ser uma ferramenta para a gente lidar com situações desagradáveis como essa, por exemplo. Porque à medida que eu fui, né, me recuperando desse choque inicial, e isso é uma coisa, inclusive, que o estoicismo prevê, o choque inicial dos sustos, mas, enfim, fica para outro vídeo falar sobre isso. Vários textos de Epiteto foram vindo à minha mente e foram me ajudando a lidar com isso. Gente, sim, no meio da live, né, foi me vindo aqui, até porque a apresentadora, né, enfim, comentou ali, bloqueou o cara e tal, mas acabou servindo até aos propósitos da live, já que eu estava falando justamente sobre estoicismo para os dias de hoje, né? E eu queria compartilhar com vocês, então, 4 lições, né, 4 reflexões que essa situação me provocou e que eu espero que te ajude também a lidar aí com as críticas, lidar com haters, talvez, na internet, enfim. Primeira dica aí, primeira lição que eu aprendi foi lembrar que há sempre uma escolha. Que escolha é essa, né? O hater, ele tenta dominar os nossos pensamentos e emoções. Ele quer desestabilizar a gente, ele quer nos atacar. Só que o estoicismo nos ensina, né? Marco Aurélio fala muito disso, de que a nossa mente é o lugar onde nós governamos, né? Vamos lembrar lá do Epiteto, já no manual, no primeiro passo do manual, que ele fala, né, que das coisas que existem, algumas são encargos nossos, algumas estão sob nosso controle, outras não. As coisas que estão sob nosso controle são aquelas coisas que fazem parte do nosso estado mental. Então, ninguém pode me obrigar a pensar uma coisa se eu não me deixar levar ali por aquele argumento, né? Da mesma forma, o hater, ele está tentando me dominar, ele quer dominar os meus pensamentos, ele quer dominar as minhas emoções, mas eu posso decidir, eu posso me colocar numa posição de não deixar que ele me domine dessa forma. Por isso, tem um trecho lá no manual, que foi o trecho que eu lembrei assim na hora, que ele fala assim: se alguém entregasse teu corpo a quem chegasse, tu te irritarias. E por que entregas o teu pensamento a quem quer que apareça, para que, se ele te insultar, teu pensamento se inquiete e se confunda? Então, esse é um trecho aqui maravilhoso de Epiteto, que, em outras palavras, diz assim: se alguém chegasse aqui, né? Agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você. Se eu chegasse uma pessoa aleatória, né, e quisesse me levar daqui, me carregar daqui, eu provavelmente gritaria, tentaria chamar um vizinho, me debateria, né? Eu faria alguma coisa para me livrar de uma situação
né, de alguém tentando levar o meu corpo, me levar daqui. E aí ele fala assim: se você defende o teu corpo dessa maneira, se você se irrita de tal forma com alguém que tentaria, né, levar o seu corpo, por que que você entrega o teu pensamento para qualquer um que te ofende? Por que que a gente dá de mão beijada a nossa mente? Tem aí essa expressão nas redes sociais, né? Ah, fulano alugou um triplex na minha cabeça. No sentido de eu dei espaço para aquele fulano, para aquela fulana, dominar a minha mente e eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo, sabe, agir de outra forma. Então, a primeira coisa é a gente lembrar desse empoderamento, né? Da gente lembrar que a gente não precisa entregar os nossos pensamentos a qualquer um que tente nos dominar, que tente chegar aqui. Segunda lição que Epiteto me ensina é de não comprar o insulto. Então, é ligeiramente parecida com a primeira, mas tem, né, um pequeno detalhe aqui. O hater, ele ataca, ele ofende, esperando desestabilizar a pessoa. Mas para nos desestabilizar, você precisa acreditar na ofensa, ou seja, comprar, entre aspas, essa ofensa. Ele vai tentar procurar pontos de vulnerabilidade, pontos que ele acha que vão te afetar, que vão te prejudicar. Só que nós podemos nos empoderar, nós podemos ali nos fortalecer, treinar a nossa mente para a gente recusar esse ataque, para a gente não validar essa ofensa. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que a culpa é da vítima, que se alguém se sentiu ofendido, isso é culpa da vítima. Obviamente, eu não estou dizendo isso. Eu estou aqui apresentando ferramentas para nos ajudar a lidar psicologicamente com tantas coisas negativas que acontecem na internet. Claro, se isso mexe com gatilhos em você, se isso mexe com questões mais profundas, procure terapia, procure um psicólogo, né? Vá mergulhar nisso com ferramentas apropriadas. A ferramenta da filosofia aqui é um auxiliar, né? É um auxílio, uma ajuda, não é de forma alguma para culpabilizar a vítima, mas é para a gente tentar fazer aqui uma espécie de prevenção, né, da gente não, especialmente quem trabalha com a internet, quem está sujeito aí a essas críticas na internet, a gente tentar lidar melhor com essas situações, né? Então, o ponto do epiteto é não comprar, né? Não acreditar naquilo que a pessoa está falando, especialmente quando não é uma coisa verdadeira, né? Porque uma coisa, e a gente tem que aprender a diferenciar, é uma crítica construtiva, né? E aí a gente vê de quem está vindo essa crítica, como essa crítica é feita, até porque a gente está perdendo essa capacidade de lembrar que do outro lado da tela tem um ser humano. Então, o modo como a gente fala, o modo como a gente sugere alguma coisa, tudo isso é importante. Mas se a pessoa só chega aleatoriamente querendo ofender, aí a gente precisa ter, né, um cuidado. E aí Epiteto fala assim: lembra que não é insolente quem ofende ou agride, mas sim a opinião segundo a qual ele é insolente. Então, quando alguém te provocar, saiba que é o teu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tente não ser arrebatado pela representação. Uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti mesmo. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que o que nos ofende é a opinião que a gente comprou, né? Então, chega lá o cara e fala: ah, sua voz é horrível, você não deveria mais falar na internet, fica quieta. Se eu comprasse aquilo ali e falasse: nossa, minha voz é horrível mesmo, eu nunca mais vou fazer vídeo, eu nunca mais vou aparecer, eu vou ficar quieta, eu não vou falar mais uma palavra na minha vida. Se eu fizer isso, eu estou comprando a ofensa dele, eu estou acreditando naquilo ali. Eu estou acreditando que aquilo que ele está falando é a verdade. Então, a gente precisa separar o que acontece no mundo, o que as pessoas fazem, da forma como a gente reage àquilo que as pessoas fazem. Então, por isso que o Epiteto fala: olha, dá para você também um pouco de tempo, um pouco de prazo, né? Às vezes a gente precisa, então, contar até 10, acalmar um pouco a mente, acalmar um pouco o coração, ganhar tempo e prazo, como o Epiteto fala, para nos tornarmos senhores de nós mesmos, né? Senhoras de nós mesmas. Ou seja, para a gente conseguir se colocar numa posição novamente de não cair
nessas armadilhas de ofensa. A terceira lição tem a ver com um aspecto um tanto bem-humorado de Epiteto, que eu acho sempre muito interessante, que tem a ver com autoconhecimento e bom humor. Epiteto, gente, é um filósofo muito irônico, assim, muito sarcástico às vezes, né? Então, ele tem um trecho em que ele diz assim: se te disserem que alguém falou maldosamente coisas terríveis de ti, não te defenda das coisas ditas, mas responde que ele desconhece meus outros defeitos ou não mencionaria somente esses. Ou seja, você, mais do que ninguém, você é quem se conhece, você é que sabe de si mesmo. Você sabe muito bem que você é muito mais do que um comentário maldoso de alguém que nem sequer te conhece, né? Que apareceu aleatoriamente aí na internet. Você conhece seus defeitos e suas virtudes. O hater só conhece um recorte muito mal feito disso. Então, aquele hater, por exemplo, que estava me atacando, ele conhece o quê? A minha voz, que talvez para ele não seja agradável, talvez para ele, né, não seja interessante. Só que ele jogou fora, junto com um aspecto que o desagradava, ele jogou fora todo o conhecimento que ele poderia adquirir com aquilo ali. E aquele negócio, em última análise, ai, nossa, não consigo mesmo ouvir a voz de Fernanda, é muito irritante. Então vai embora. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo alguma coisa que desagrada, mas ele fez questão de ir até aquela live, ficar ouvindo o suficiente para se irritar. E assim, tem 1 milhão de canais de estoicismo por aí, né, gente? Então, eu não sou a única pessoa falando do assunto, ninguém é obrigado a me ouvir falar sobre o assunto. Agora, se ele acha que esse é o meu maior defeito, se ele acha que isso é, nossa, a pior coisa que pode falar sobre mim, Epiteto fala, olha, né, use o bom humor. Ele fala, se ele eu conheço coisas piores a meu respeito. Deixa ele falar disso, deixa ele se incomodar com isso, deixa ele criticar esse negócio. Eu sei coisas bem piores sobre mim. Ou seja, o que ele sabe é um recorte, sabe? Então, ignora, deixa falando abobrinha, porque não vale a pena. E aí, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui para te convidar. A gente vai ter uma imersão de 30 dias na filosofia de Epiteto, com o tema Aprender a Viver Bem. Bem consigo, bem com o mundo e bem com o próximo. Vai ser a jornada de meditações estoicas com Epiteto. Começa no dia 1º de março. Eu vou deixar aqui no link da descrição o link de acesso ali para você conhecer e fazer a sua inscrição também. Não vai ser aqui no YouTube, vai ser na minha plataforma de cursos. O valor está super acessível, então eu te convido a ir lá, conhecer e participar, ok? Então, última lição, gente. Chegando então ao final desse vídeo, a última lição é: não entre no jogo, não caia no jogo do hater. O hater quer atenção, ele quer que você pare tudo para dar atenção ao que ele está falando. Ele quer justamente alugar esse triplex na sua cabeça. Então, não dê, ignore, né? Não caia nesse jogo de revidar, de responder. Não fique remoendo ali, né? Pensando, ai, será que minha voz é assim mesmo? Ai, será que ele tem razão? Ai, será? Gente, valorize a sua paz. Até porque, muitas vezes, acontece do hater criticar nos outros aquilo que ele próprio tem de dificuldade consigo mesmo, aquilo que ele próprio tem de dificuldades, de desafios, às vezes coisas que ele gostaria de fazer e ele não consegue por alguma razão, e aí ele ataca quem faz. Eu não estou aqui falando, né? Eu não quero aqui falar no sentido de humilhar ninguém, mas tem pessoas que têm questões mal resolvidas e às vezes ela não sabendo lidar com isso vai acabar projetando isso em outras pessoas. Por isso, não caia nessa situação. O Epiteto fala, né, que no que diz respeito às nossas responsabilidades, existem 3 estágios em que uma pessoa pode estar, né? Então, lá no manual, no passo 5 do manual, ele fala assim: é a ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. De quem já se educou,
não acusar os outros nem a si mesmo. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Tem gente que terceiriza a responsabilidade pelas próprias ações, que fica culpando os outros por aquilo que ele próprio não consegue fazer. Então, eu gostaria de fazer XYZ, não consigo. Então, eu vou lá e vou começar a criticar, a jogar hate em cima de quem está fazendo, porque eu estou frustrado com aquela situação que eu próprio não consigo resolver. É claro que existem circunstâncias das mais diversas para que essa pessoa não consiga resolver uma situação. Nem tudo, eu sempre falo aqui, né? Nem tudo depende só de força de vontade, de querer fazer, nem sempre. Mas depende aquilo que ele fala, né? Depende a forma como ele reage em relação a isso. Então, o Epiteto vai dizer: tem gente que lida com as suas frustrações, com seus erros, com as suas falhas, terceirizando a culpa. Tem gente que já começou a se educar e sabe que não adianta terceirizar a culpa, que começa a acusar a si próprio. Só que a Epiteto vai dizer, isso também não é efetivo, né? Isso também não é interessante. No estoicismo, não existe essa noção de carregar uma culpa por aquilo que a gente faz de errado. Você aprende a lição e toca a sua vida em frente, né? Então, eu cometi um erro, de repente, sei lá, falei uma coisa aqui que não deveria falar, falei uma besteira, sei lá. Aprendi a lição, vou me desculpar, vou consertar o meu erro com quem quer que eu tenha errado, né? Enfim, com quem eu errei, mas resolvido o problema, feitas as correções, feito aquilo que estava ao meu alcance fazer, toque em frente com a consciência tranquila, toque em frente, sabe, sem problemas. E por isso que é importante também, e aquele negócio, a gente fala do hater, e parece que o hater é um ser assim, sei lá, de outro planeta, né? Todo mundo pode vir a ser um hater se não tomar cuidado. Porque existem aqueles haters que são assim mais diretos, né? Como aquele cara, por exemplo, que me ofendeu, né? Ou pelo menos tentou ofender. Mas tem aqueles também que se disfarçam de conselheiros, né? Aquele assim que é o hater passivo-agressivo. Então, ele chega assim e fala: olha, deixa eu te dar um toque, né? Deixa eu te dar uma dica, deixa eu te dar um conselho. Mas, na verdade, é uma forma dele tentar humilhar outra pessoa se colocando como superior, né? Ele não está dando toque, dica, conselho nenhum. Ele só está querendo dizer: olha, você que não sabe nada, deixa eu te contar o que eu sei, porque eu sei mais do que você. Então, quando a gente não toma cuidado, a gente pode cair numa coisa dessas. Por isso também, quando Epiteto fala desses 3 estágios, né, do desenvolvimento filosófico, é também uma forma da gente pensar em que ponto a gente está, né? Se a gente está terceirizando a responsabilidade pelos nossos atos, se a gente está ali preso, às vezes, numa culpa que nos torna pessoas desagradáveis, que nos torna pessoas difíceis de lidar, ou se a gente está numa escala de aprendizado saudável, que é cometer um erro, porque todo mundo comete, né? Todos somos seres humanos, aprende com o erro, corrige aquilo que for necessário, que for possível corrigir e toca em frente, segue em frente e aprende a lição e tenta evitar na próxima vez. Então, deixo aqui essas 4 dicas para você. Lembre sempre que é uma escolha, não compre o insulto, tenha um bom humor, porque afinal de contas você se conhece, e não entre no jogo. Se essas dicas foram interessantes, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui, isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Também se inscreva se você não está inscrito, nós estamos na nossa campanha rumo aos 1000 inscritos aqui, esse marco importante aí pra gente, né? Um marco importante aqui no YouTube. Então, se você não está inscrito, inscreva-se aqui também, ativa as notificações. Se quiser, deixa o seu comentário, me conta se você gostou desse assunto, se você acha que essas dicas podem ser válidas. Enfim, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo então. Tchau, tchau. Até a próxima.